E aí, pessoal, tudo bem? Por aqui está tudo certo, espero que por aí também. E na aula de hoje a gente vai estudar os modelos de processo. Essa é uma aula de Direito Processual Civil, de Teoria Geral do Processo. Então, cuidado para não levarem tudo que vocês vão ouvir aqui lá para o processo penal. Já deixo essa advertência inicial necessária para vocês, ok? Vamos estudar os modelos de processo. É claro que isso aqui se assemelha muito com a teoria geral do processo penal, mas nem tudo que eu vou falar aqui pode ser levado para lá, ok? Modelos de processo. A doutrina, pessoal, sempre identificou dois grandes modelos de processo. Eram modelos que ocupavam polos diametralmente opostos, um extremo e outro extremo, ok? O primeiro extremo é composto por um modelo de processo inquisitivo, também chamado de inquisitorial. E o outro extremo é consubstanciado no modelo de processo dispositivo, também denominado de adversarial. E qual que é o critério que eu utilizo para diferenciar esses dois modelos? É o critério da distribuição do trabalho entre o juiz e as partes. O primeiro modelo que surge é o modelo inquisitivo. No modelo inquisitivo, pessoal, nós temos um protagonismo total do juiz. O juiz é o grande chefe, o juiz é o grande presidente, o juiz é o ator principal do processo. Ele possui vários outros poderes para além dos poderes de decidir. O juiz não somente decide, ele protagoniza a tramitação do processo. É ele que manda. As partes vão só fazer ali o que compete a elas fazerem. Por outro lado, no lado oposto, nós temos o modelo dispositivo. O que é um modelo dispositivo? É aquele em que o protagonismo não é do juiz, mas sim das partes. Como assim? Ao juiz, pessoal, cabe apenas a tarefa de decidir. O processo ele é encarado como uma disputa em que vence o melhor. O juiz é um fiscal do processo. O juiz ele vai só ver se está ocorrendo tudo direitinho ali. Não é ele que vai conduzir o processo, e sim as partes. E aí, tradicionalmente, no estudo do direito processual civil, a doutrina sempre entendeu, ao longo do tempo, que ou um país adotava um modelo ou adotava outro modelo. Só que, ao longo do tempo também, a própria doutrina foi percebendo que já não existe mais um modelo puro. Não existe um modelo totalmente dispositivo ou um modelo totalmente inquisitivo. O que existe é uma preponderância de um modelo em detrimento de outro. E é isso que interessa para a gente. Então, entendam que, por mais que um processo seja dispositivo, nele sempre vai haver elementos inquisitivos. E vice-versa. Por mais que um processo seja inquisitivo, nele sempre vai haver elementos dispositivos. Mas como identificar se um processo é dispositivo ou inquisitivo? Na doutrina, a gente sempre teve o apontamento de dois critérios para isso. O primeiro critério era a possibilidade do juiz produzir prova de ofício. E o segundo critério é a possibilidade do juiz executar uma sentença de ofício. Esses dois critérios seriam indicativos de um modelo de processo inquisitivo. E notem, tanto no CPC de 73, o nosso antigo Código de Processo Civil, quanto no CPC de 2015, o nosso atual código, a gente tem essas duas possibilidades. E a gente vai ver que a gente não segue o modelo inquisitivo. Mas quais são os critérios apontados pela doutrina? Primeiro, se o juiz ele pode produzir provas de ofício no processo civil, isso seria um sinal de um modelo inquisitivo. Isso no Brasil pode ser feito? Pode. Artigo 371 do CPC. O juiz ele pode produzir prova de ofício e ninguém discute isso. E segundo, já falei, é a possibilidade do juiz executar uma sentença de ofício. Isso também seria uma manifestação de inquisitividade. E no Brasil, isso é possível, pessoal. Isso é possível também. Nas obrigações de fazer, nas sentenças, em que haja uma obrigação de fazer, de não fazer, de entrega de coisa, ou de dar coisa,
diversa de dinheiro, o que nós temos é uma possibilidade do juiz iniciar de ofício. Ele só não pode iniciar de ofício a execução de pagar a quantia certa. Então, isso seria uma manifestação de inquisitividade, ok? Só que esses critérios, esses dois critérios, eles são utilizados partindo de uma premissa binária de que só existem esses dois modelos, o modelo inquisitivo e o modelo adversarial. Isso não é verdade, porque nós não temos somente esses dois modelos. E aí a gente entra aqui no nosso terceiro modelo de processo, que é o modelo cooperativo. O modelo cooperativo, pessoal, ele vem no meio termo. Ele está entre o modelo adversarial e o modelo inquisitivo. Os estudiosos do processo civil, ao longo do tempo, eles começaram a perceber que esses dois modelos opostos, cada um em um extremo, eles não são suficientes para que a gente possa explicar todos os modelos que existem ao longo do mundo. Então, a gente tem um modelo intermediário, que é o modelo cooperativo. No modelo cooperativo, nós não temos protagonismos. Você forma uma comunidade de trabalho e o protagonismo do juiz ele vai se revelar somente no momento de decidir, somente no momento ali de exercer a sua jurisdição para decidir o caso concreto. Agora, na condução do processo, na sua tramitação, não haveria protagonismos. O que haveria, na verdade, seria uma condução compartilhada do processo. Uma condução compartilhada e mais, regida pelo contraditório, regido pela boa-fé, regida pelo princípio da cooperação, que é importantíssimo aqui, pela duração razoável do processo. E não envolvendo somente as partes, mas sim todos os sujeitos processuais. A parte autora, a parte ré, o juiz, o representante da parte, o oficial de justiça, o servidor do cartório, todos eles. Todos eles devem cooperar para que o processo seja resolvido no seu mérito em tempo hábil. O novo CPC, que eu nem gosto de chamar de novo mais, o CPC de 2015, o nosso atual Código de Processo Civil, ele apresenta um modelo cooperativo. Muito embora ele traga as duas possibilidades, os dois critérios que a doutrina usa para definir um processo como inquisitivo. Mas o nosso processo civil não é inquisitivo. Ele é um processo civil cooperativo. E aí, esse modelo cooperativo, a gente já viu isso em aulas passadas, lá nas normas fundamentais de direito processual civil, ele gera para o juiz vários deveres. Gera para o juiz o dever de consulta, gera para o juiz o dever de prevenção, gera para o juiz o dever de esclarecimento e vários outros. Então, estes são os modelos de processo. Modelo inquisitivo, modelo dispositivo e, no meio deles, o modelo cooperativo, que é onde se encontra o nosso Código de Processo Civil de 2015. Então, aqui a gente fecha a nossa aula e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço, pessoal.